Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos invocar Nossa Senhora, nós que estamos na sua casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. No nosso último encontro, eu terminava falando da permissão que Santa Teresinha recebe para ingressar no Carmelo, no final do ano de 1887. Eu disse que o ano de 1887 foi um ano bastante importante na vida de Santa Teresinha. E nós já dei as razões do porquê. Porém, quando, bem no finalzinho do ano, no dia 28 de dezembro, Paulina comunica a Teresa de que ela recebeu a permissão de entrar no Carmelo. As irmãs, portanto, achavam que seria oportuno que ela adiasse a entrada dela para depois da Páscoa, porque, ainda menina, ela haveria de estranhar muito a Quaresma no Carmelo, que é bastante austera. E aí nós vimos que Teresa, embora fica feliz por ter tido a permissão, vai ter que trabalhar um pouco consigo para aguardar o momento exato, ideal, para que ela possa ingressar no Carmelo. Bom, nós podemos imaginar aqueles meses. Teresa diz que foi um período em que ela exercitou-se em pequenas coisas, no exercício da caridade, preparando-se para o passo definitivo. Evidentemente, quando Santa Teresinha vai se aproximando da data, a data definida foi 9 de abril de 1888. Eu acredito que eu já disse, mas repito, 9 de abril, naquele ano, se celebrava a festa da Anunciação do Senhor. Porque naquele ano, 25 de março, ocorreu durante a Semana Santa, e quando isso acontece, a festa da Anunciação do Senhor é adiada para o primeiro dia após a oitava da Páscoa, que naquele ano ocorreu no dia 9 de abril de 1888. Então nós podemos imaginar que à medida que vai se aproximando aquela data, Teresa vai se desprendendo, vai se desfazendo das suas ninharias, daquilo que ela guardava, de pequenas lembranças, teve que se desfazer da sua gaiola, dos seus pássaros, né? E para que, chegando a data, ela já estivesse pronta para ingressar no Carmelo. Quantas vezes ela deve ter percorrido o jardim da casa, deve ter brincado com o seu cachorro Tom, né? Quantas vezes ela pôde desfrutar da presença do pai, das irmãs e assim por diante. No dia 8 de abril, no domingo, na véspera da entrada de Teresa, Luiz Martin oferece um jantar de despedida. E aí vêm os tios, o tio Isidoro Guerrin, com a sua esposa, Celina, vêm também as filhas, né? E Joana e Maria. Em casa, evidentemente, estavam Celina e Leônia, com Teresa e Luís. Então, eles se reúnem à noite para a despedida de Santa Teresinha.
E Santa Teresinha vai dizer na sua biografia, no manuscrito, quando se refere a esse fato, ela diz como são dilacerantes essas reuniões íntimas. Quando se quereria ser esquecida, as carícias, as palavras mais ternas são prodigalizadas e fazem sentir o sacrifício da separação. Bom, a Capela do Carmelo, a gente pode visualizar a foto número 1. A Capela do Carmelo é um edifício de proporções muito simples, restritas. Ele está dividido em 2 alas, né? Lateralmente ao altar, está separado por um arco, e naquela época pela grade, a parte que era reservada às freiras, às monjas, né? Reservada às monjas que ali participavam dos ofícios divinos e também participavam da celebração da Eucaristia. Nesta manhã, evidentemente, Teresa se ajoelha na parte pública. A foto número 2 é uma foto interessante, porque nos mostra a parte interna do Carmelo. Hoje, nós temos, uma foto atual esta. Evidentemente, no tempo de Santa Teresinha, o Carmelo era muito diferente, a capela era muito diferente, né? Nós podemos ver na próxima foto, na foto 3, né? O altar, o principal da capela, que hoje está na sacristia. Esse altar estava no centro do presbitério, né? Vejam que é um altar ainda de madeira, né? E tantas vezes Santa Teresinha limpou esse altar. Às vezes em que ela esteve ajudando na sacristia. E ela diz, acho que é Celina que descreve isso nos Conselhos de Lembranças, que quando ela limpava o altar, ela batia no sacrário e dizia baixinho para Jesus: "Você está aí?" Né? Então era uma delicadeza de Teresa com Jesus: "Você está aí?" Né? Porém, no tempo de Santa Teresinha, a parte interna da capela era bastante diferente de hoje. Santa Teresinha, certamente nessa manhã, ajoelhou-se na parte pública para participar da missa às 7h da manhã. E ela diz que depois da comunhão, ela só ouvia soluços ao seu redor, porque evidentemente estavam ali com ela o pai, as irmãs, o tio Isidoro e a família. E Teresa diz que, tendo terminado de comungar, ela ouvia apenas as pessoas soluçarem, a sua família soluçar por causa da sua partida. Ela diz: "Ah, que momento aquele! É preciso ter passado por ele para saber como ele é." Bom, terminada a celebração, então eles se dirigem para a porta da clausura. A porta da clausura fica no fundo da sacristia, então tiveram que entrar pela sacristia para chegar à porta da clausura. Então nós vamos ver aí a foto número 8, a foto da porta da clausura, no fundo da sacristia. Foi por essa porta que Santa Teresinha, na manhã do dia 9 de abril, ingressou no Carmelo de Lisieux. A foto número 4, a porta está aberta e nós vemos uma imagem de Nossa Senhora que já existia no tempo de Santa Teresinha e que, quando ela ingressa no Carmelo, ela se confronta com esta imagem, né? Bom, terminada a celebração, eles se encaminham para a porta. Ali há uma cena muito bonita. Teresa se ajoelha aos pés do pai para receber a bênção, e o pai também se ajoelha para abençoar a sua filha e a abraça fortemente, né? Foi um momento de profunda emoção. Numa das cartas de Santa Teresinha, não sei se foi também Paulina que descreve,
que o cônego de la Troite, aquele que se opunha à entrada dela, estava ali muito sério, numa atitude de desaprovação do ingresso de Santa Teresinha no Carmelo. Né? Bom, ela atravessa a porta, né? As irmãs estão todas reunidas, como acontece até hoje, quando ingressa uma postulante no mosteiro, entre as carmelitas, toda a comunidade se reúne para acolher aquela postulante, aquela candidata, né? E fecha-se a porta, né? De tal forma que a partir daquele momento o mundo daquela jovem vai se limitar às paredes e ao espaço do Carmelo. Né? Ela se encontra com as suas irmãs, encontra-se com Maria, com Paulina, agora Irmã Maria do Sagrado Coração, Irmã Inês de Jesus. Com certeza elas a esperam, a abraçam. Né? Ela mesma diz: e lá recebi os abraços das irmãs queridas que me tinham servido de mães. Finalmente estavam realizados os meus desejos. A minha alma experimentava uma paz tão doce e tão profunda que me seria impossível duvidar. Pois bem, Teresa mergulha no Carmelo. Mergulha no Carmelo. Ela tem uma certeza inquebrantável que é ali que Deus a quer, que é ali que Deus a deseja. Ela tem uma certeza inquebrantável que por trás do mundo visível, Deus mesmo fará desabrochar nela um amor sem fronteira. Bom, como todas as postulantes, a priora, a gente pode ver a foto 11, que é a foto de Madre Maria do Gonzaga, é uma senhora já de quase 60 anos, é ela que acolhe Santa Teresinha, a priora é a superiora da comunidade. Então, como acontece com todas as postulantes, terminado aquele momento de acolhida, então a priora vai levar a candidata aos lugares mais importantes do mosteiro para que ela possa conhecer a casa. Então, imediatamente, Madre Maria do Gonzaga vai levá-la à capela, ao coro da capela. A gente pode ver aí a foto número 10, né? É uma foto do tempo de Santa Teresinha, é a foto do coro das Carmelitas. Eu dizia que na capela, né, à esquerda do padre, havia um arco onde estavam as grades, onde essas grades durante o dia permaneciam fechadas com uma cortina que separava a capela do coro, onde as monjas recitavam o ofício divino, faziam 2 horas de oração mental por dia e participavam das celebrações na capela. Então, Madre Maria do Gonzaga vai levá-la, o primeiro lugar que ela vai conhecer é o coro, né, que dá acesso à capela através das grades. Santa Teresinha diz que o que mais impressionou nela nesse momento foram os olhos da Madre Genoveva de Santa Teresa. Nós podemos ver a foto 17. Madre Genoveva é a fundadora do Carmelo de Lisieux. Então ela diz que ela nunca mais se esquece dos olhos de Madre Genoveva, né, que se fixam nela. Né? Ela diz que fica um tempo ajoelhado ao seu lado, agradecendo a Deus por ter lhe dado a graça de conhecer uma santa. Portanto, é o encontro de 2 santas, Madre Genoveva e Santa Teresinha. Depois, então, Madre Maria do Gonzaga vai conduzindo Santa Teresinha para que ela possa conhecer diversos locais, né, do Carmelo. A gente pode ver aí a foto 15. Né? É uma foto do claustro. Né? Na semana que vem eu vou trazer uma foto mais ampla. E esse é o crucifixo que fica no centro do claustro,
e que tem uma história e que tem uma importância muito grande na vida de Santa Teresinha. Portanto, ela vai sendo conduzida pela Madre Maria do Gonzaga, vai conhecendo, percorrendo os corredores silenciosos do Carmelo, vai vendo as paredes brancas, né, do Carmelo. Algumas delas têm alguns trechos da escritura escrito nas paredes, né? E aí ela diz que vai se confirmando aquilo que as irmãs diziam muitas vezes, que o Carmelo de Lisieux era um Carmelo pequeno e pobre. Pequeno e pobre. A primeira vez que eu estive no Carmelo de Lisieux foi em 1998. Eu fui acompanhando o relicário de Santa Teresinha, que percorreu todo o Brasil, depois dela ter sido declarada doutora da Igreja. E eu fui acompanhando o relicário no retorno a Lisieux e fiquei em Lisieux vários dias. E nessa minha estadia em Lisieux, eu tive a graça de entrar no Carmelo. Também naquele dia, se eu não me engano, dia 21 de dezembro de 1998, a Madre Priora também foi me levando aos diversos locais onde viveu Santa Teresinha. E uma coisa que me chamou muito a atenção no Carmelo de Lisieux é o fato de ser uma construção pequena. Quando a gente lê a história de uma alma, a gente tem a impressão de que o Carmelo é um infinito, né? É grande. Mas estando lá, a gente se dá conta de que ele é bastante pequeno. O espaço é muito reduzido. E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui lá foi a pobreza do Carmelo. Um dia antes, eu tinha ido visitar Buissonnet, onde Santa Teresinha morou, aquela casa que nós falávamos no encontro passado. É uma casa muito confortável e é contrastante a casa onde Santa Teresinha viveu 9 anos, 10 anos, e o mosteiro no Carmelo, onde ela viveu os seus últimos 9 anos. Né? E Teresa escreve, tudo me parecia encantador, julgando-me transportada a um deserto. Né? Bom, um outro espaço local importante para Santa Teresinha é a cela. Nós vamos mostrar agora a foto 14, que é a segunda cela que ela viveu. Mas as celas das carmelitas são sempre semelhantes, não há diferença entre uma cela e outra. Né? Então, a cela é a mais simples e a imprescindível. Por que é imprescindível? Porque grande parte do dia a carmelita permanece na cela. Por exemplo, num Carmelo teresiano não tem uma sala de trabalho. Cada uma trabalha na sua cela. Então, se elas fazem bordado, elas fazem bordado sozinhas na sua cela. Então, a cela é o lugar do encontro da carmelita com Deus. Né? Então, veja, é um chão despido, limpo. Né? A cama são 2 tábuas que são colocadas sobre 2 cavaletes. Sobre a tábua é colocada uma esteira, como nós usamos uma esteira em casa, um pouco mais grossa das esteiras que nós usamos na praia, um pouco mais grossa. E sobre a esteira é colocado um cobertor. Sobre o cobertor, 1 ou 2 travesseiros e uma outra manta que cobre a cama. Né? Num dos cantos da cela tem uma cantoneira de parede. Né? Hoje talvez a gente muitos não saibam, né? Mas eu, por exemplo, na casa da minha avó materna, tinha lá uma cantoneira de parede, aonde estava um relógio de areia, né? Que contava meia hora. Estava lá o lampião para ser aceso durante a noite, né? uma candeia, um cântaro de água, uma bilha de água, né?
uma bilha de água, o relógio de areia e uma candeia a petróleo. Também estava na cela de Teresa um pequeno banco, onde ela se ajoelhava, sentava, apoiava-se ali sentada, um banco baixinho, e uma gaveta portátil, aonde ela colocava as folhas, o pincel, né, que ela usava, os vidrinhos com tinta, e sobre aquela gaveta portátil, ela escreveu o seu manuscrito. Semana que vem eu vou trazer uma cópia dos manuscritos de Santa Teresinha. Nessa minha ida à França, Santa Teresinha me deu de presente algo que hoje não existe mais em livrarias, né? Naquela época também não existia mais. Eu encontrei por acaso numa livraria em Paris, né, o texto facsímile dos escritos de Santa Teresinha com os primeiros comentários que foram feitos pelo Frei Francisco de Santa Maria, que publicou os manuscritos originais, a cópia dos manuscritos originais de Santa Teresinha, né? Portanto, a cela de Santa Teresinha é um lugar importante. Na foto 13, nós temos uma visão mais ampla. No fundo está a cela e na parte da frente uma antecâmara, câmara da cela. Era onde Santa Teresinha passava as horas pintando, né? Então ela utilizava esse espaço para a pintura. A gente não vai entrar muito em detalhes por causa do nosso tempo. Bom, a comunidade que Santa Teresa entra é constituída de 26 monjas, né? A média de idade delas é de 47 anos. É um grupo muito animado, né? Muito homogêneo, muito unido, né? Mas o nível intelectual das monjas é bastante medíocre, né? Falta de cultura, falta de educação, né? Embora algumas delas se destacam, né? Maria do Gonzaga, as irmãs Martin e mais 3 ou 4 se destacam na comunidade, né? Mas é uma comunidade onde não falta boa vontade, não falta uma piedade sincera, né? Não falta austeridade, onde procura-se observar a regra muito rigorosamente, uma caridade levada à prática, né? À prática, embora as inteligências sejam limitadas, né? Quer dizer, existe um clima de esforço, de valor, de alegria, mas também de sombras, aonde as monjas, por sua vez, se santificam. É uma comunidade fervorosa, unida naquilo que é o essencial, e o essencial para o Carmelo, sobretudo no tempo de Santa Teresinha, era salvar os pecadores, interceder pela humanidade, orar pelos sacerdotes, pela igreja, dar glória a Deus. Esses eram os objetivos que as monjas viviam a sua vida de consagração. Bom, Teresa entra e já inicia o seu postulantado. Naquela época, o postulantado era a primeira fase que uma candidata deveria percorrer para depois iniciar o noviciado. Hoje, a dinâmica é bem diferente, né? Hoje, nas comunidades religiosas, tem o aspirantado, é um tempo, um período, depois tem o postulantado, né? Depois algumas já fazem o noviciado, outras adiam o noviciado mais para frente, né? Então, a primeira etapa que Santa Teresa percorre é o postulantado, né? Teresa escreve: tudo me parece encantador. Esta felicidade não era efêmera, não haveria de se desvanecer com as ilusões dos primeiros dias, né? Ela vai viver no Carmelo 9 anos, praticamente 500 semanas, né? Sem nunca sair dele, né? Bom, para alguns o Carmelo pode parecer uma prisão,
E Teresa diz que ali ela encontrou a sua liberdade, a verdadeira liberdade. Essa vida dura, austera, a encanta, né? Ela fica fascinada pelo Carmelo. O comportamento de Teresa surpreende a comunidade. A comunidade acreditava que haveria de encontrar, que estaria entre elas uma criança cheia de mimos, uma criança carente, né? Mas de modo algum, né? Teresa, quando entra no Carmelo, ela chama a atenção das irmãs pela sua, eu não vou dizer elegância, mas chama a atenção pela sua seriedade. As irmãs que convivem com ela sentem a necessidade de um profundo respeito, né? Apreciam a sua compostura digna, reservada, o seu sorriso delicado, o seu aspecto recolhido e decidido. A sua mestra de noviças, que será Madre Maria dos Anjos, Irmã Maria dos Anjos, é a foto 12. Madre Maria dos Anjos escreverá: desde que entrou, cumpriu todas as suas obrigações com uma graça encantadora. Para ela, o trabalho reduz-se às tarefas humildes: arranjos da rouparia, limpeza de um corredor, de uma escada, de um claustro, um pouco de jardinagem, a modo de exercício psíquico. Bom, Teresa se destaca na comunidade, né? A comunidade fica impressionada. Uma menina tão jovem e tão madura e tão dona de si e tão afável no trato com os outros. Bom, semanalmente, o seu pai e Celina vão ao locutório para encontrar-se com as suas carmelitas. O que é o locutório? O locutório é uma sala onde as monjas têm a possibilidade de receber pessoas de fora, né? Pessoas de fora. Então ela podia encontrar-se com seus familiares, com seus amigos, né? Nessa época, as grades, seja do coro, como também do locutório, era uma grade dupla, e a grade de fora tinha pontas de ferro, de tal forma que as pessoas que iam ao locutório não podiam aproximar-se da grade, né? Tinham que manter uma certa distância, né? Quando se tratava de receber a família, elas podiam abrir a cortina do locutório. Então, a família podia ver as monjas, as suas parentes dentro do locutório. Quando não se tratava de família, elas podiam receber as pessoas, mas não se abriam as cortinas. Então, apenas se ouviam, né? E toda vez que uma monja ia ao locutório, a acompanhava uma outra monja, que era chamada de terceira, que ninguém via porque ela ficava sentada num lugar escondido, escutando aquilo que se falava naquele encontro, mesmo que fosse um encontro familiar. Tinha lá a terceira, pertinho da grade, escutando a conversa que se desenrolava no locutório. As monjas não recebiam e não recebem visitas nem no Advento e nem na Quaresma, né? Então, nesses dois tempos da igreja, não se tem locutório, né? Bom, quando Teresa entra no Carmelo, o pai não sabe o que fazer por aquelas filhas. O pai é um exemplo de generosidade, né? Então o pai vai levar para elas, semanalmente, uma série, né, de coisas, né? Ele vai levar para elas os peixes que ele apanha, vai levar para elas frutas, vai levar para elas cereais. Ele faz,
Então, ele não se deixa vencer em generosidade, né? E Teresa recebe a função de agradecer ao benfeitor por aquilo que ele oferece às irmãs. Ela escreve ao pai: tenho ainda uma doce missão a cumprir, a de te agradecer uma enorme quantidade de peras, cebolas, ameixas, maçãs que saíam da roda como de um vaso em abundância. Tamanha era a generosidade do pai para com eles. Bom, inicia-se o postulantado, serão 9 meses de postulantado, né? Geralmente o postulantado é apenas de 6 meses. No caso de Teresa, houve um adiamento. Então, nos 9 meses de postulantado, abateu-se sobre Teresa uma série de contrariedades. Uma série de contrariedades, né? Ela escreve: os meus primeiros passos encontraram mais espinhos do que rosas. Jesus fez-me compreender que era pela cruz que ele queria me dar almas. Escreve ainda: nenhum sacrifício me espantou. Ela sabe que está no seu lugar, onde Cristo a quer. Por isso ela diz: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Em primeiro lugar, qual foi a contrariedade que fez sofrer Teresa? Em primeiro lugar, a saúde de Luiz Martin vai lhe causar grandes preocupações. Não passam muitos meses, né? Aliás, já em fevereiro, o pai já dá sinais da sua enfermidade, né? O pai sofre de uma arteriosclerose que vai lhe causar estragos. Tem momentos de profundo esgotamento, perda de memória. 2 fatos apressaram, né, a situação delicada de Luiz Martin. Primeiro, a volta de Leônia. Leônia, quando da entrada de Teresa no Carmelo, estava com as visitandinas em Caen, né? Ela entrou em julho de 1897. Né? 6 de janeiro, Luiz Martin tem que ir a Caen para buscar Leônia. Portanto, eu me equivoquei. Quando Teresa entra no Carmelo, está lá Leônia, que havia retornado há poucos meses da visitação. A visitação é um mosteiro de monjas, fundados por São Francisco de Sales e Santa Joana Maria de Chantal, aonde se vive a vida de clausura, de maneira mais suave, não tão rigorosa quanto o Carmelo, né? Na visitação, nós encontramos Santa Margarida Maria de Alacoque, que foi aquela que recebeu as revelações do coração de Jesus. Ela era visitandina, né? Então, quando Teresa entra no Carmelo, poucos meses antes, havia retornado da visitação Leônia. Isso causou grande desgosto para Luiz Martin. E o segundo fato que influenciou muito a doença, apressou muito, Celina, já aos 19 anos, em junho, né, no junho passado, em junho de 1887, informa o pai de que quer ser religiosa. Essa notícia provoca em Luiz Martin um choque muito forte. Ele está... ainda é tão recente a entrada, portanto, em junho de 1888, portanto, Teresa já está no Carmelo, Celina diz a ele do seu desejo de ser carmelita,
E Luiz Martin, que nem sequer havia se despedido, terminado de se despedir de Teresa, agora se vê diante de uma outra perda. Né? Bom, em fevereiro, Luiz Martin sofre uma isquemia cerebral, né, que o deixa um pouco paralisado, né, cria um sentimento de esgotamento, também esgotamento, cansaço, né, um pouco de perda de memória, mas ainda alguns meses ele se mantém estável. Né. Passado alguns meses, a doença vai se agravando, né, vai se agravando. Ele tem acessos de loucura, ele tem uma mania de perseguição, né, escuta bombas, escuta pessoas que correm, algumas vezes tira a arma, anda com a arma pela casa, perseguindo um possível ladrão ou alguém que estivesse ameaçando a casa. Então tornou-se a situação muito delicada. Tanto que Isidoro, mais do que depressa, vai tomar providência para levá-lo para uma casa de repouso. Né? Para uma casa de repouso. Mas antes de falar disso, o que as pessoas comentavam quando ficaram sabendo da doença de Luiz Martin? Muitas pessoas diziam que Luiz Martin havia adoecido porque as suas filhas três das suas filhas estavam no Carmelo. Né? E isso lhe tinha causado uma dor excessiva, sobretudo a entrada de Teresa. Né? Então a gente pode imaginar o desassossego de Teresa, né? Ferida naquilo que ela mais ama, no que ela mais ama. Né? Quando o pai precisaria da sua filha mais nova, ela não pode voar para ir na sua ajuda. Né? Bom, essa situação vai criar um grande desassossego na vida de Teresa no período do seu postulantado. Nós vamos voltar a falar disso. Bom, ela vai se dando conta de que a vida comunitária também tem as suas contradições. Né? Ela diz que ela é um pequeno caniço, uma cana pequenina, né? Que muitas vezes enverga, mas não se quebra. Né? E ela então vai descrevendo na história de uma alma as contradições que ela vai encontrando nesses primeiros anos de Carmelo. Né? Sim, desejo essas angústias do coração, essas alfinetadas. Que importa ao pequeno caniço envergar-se? Não tem medo de se quebrar, pois foi plantado à beira das águas. É a sua debilidade que constitui toda a sua fortaleza. Né? Olha, isso ela escreve quando postulante. E nós vamos encontrar esse pensamento de Teresa lá no final da sua vida, quando ela fala do caminho da pequenez, da pequena via. É a sua debilidade que consiste na sua fraqueza. É como se ela dissesse: quanto mais fraca eu obrigo que Deus me socorra. Né? Bom, quais são as contradições que Teresa encontra? A primeira delas é a própria Madre Teresa, Madre Maria de Gonzaga. Né? Teresa vê que Madre Maria de Gonzaga, no dia a dia, é muito diferente daquela que ela conhecia no locutório, quando ela vinha com o pai e as irmãs para visitar Paulina e Maria. Né? É uma mulher de um gênio muito difícil, cheio de manias. Né? Então, Teresa vai se dando conta de que a convivência com Madre Maria de Gonzaga vai se tornando muito, muito difícil. Né? Madre Maria de Gonzaga a trata com um certo desprezo, uma indiferença fingida, o que vai
ferindo profundamente Teresa e vai levando-a quase a um estado de esgotamento, de extremo esgotamento. Uma outra situação difícil de Teresa no Carmelo é o inverno. O inverno na Normandia, há épocas que chega abaixo do zero, né? E ela vai ter que, e ela experimenta, e isso é muito difícil para Teresa, é o frio, né? Então, ela nunca tinha passado um inverno sem aquecimento. Teresa é uma menina friorenta. Na sua cela há uma umidade glacial, gelada, né? O único local do Carmelo onde havia uma lareira, que as irmãs podiam aquecer-se, era a sala de reunião das irmãs, né? Ali havia uma lareira, que ficava no lado oposto da cela de Teresa. Então, durante os recreios, quando a comunidade se reunia, 1 hora de manhã e 1 hora à noite, em torno da lareira, e ali elas podiam conversar, podiam bordar, podiam brincar, né? O ambiente do Carmelo é sempre muito alegre, né? Muito alegre, e ali elas se esquentavam. Terminado esse momento, quando Teresa saía da sala do recreio até chegar na sua cela, já estava gelada, porque ela tinha que atravessar o mosteiro inteiro, subir a escada para chegar no seu quarto. As noites são duras. Teresa muitas vezes passa a noite inteira em claro, tremendo, né, sem nenhum aconchego, né? Se ela dissesse às irmãs, as irmãs prontamente arrumariam um pequeno aquecedor, de tal forma que diminuiriam o frio que ela viveu, né? Mas ela preferiu sofrer o frio do que falar dele às suas irmãs. Somente quando ela está morrendo, ela diz a Paulina: padeci frio no Carmelo até morrer. Outra coisa que foi muito difícil para Teresa foi a comida. Irmã Maria do Sagrado Coração, a sua irmã Maria, era aquela que tomava conta da despensa, né? Era aquela que determinava qual que seria o menu, né, do dia, né? Se ela dissesse a irmã Maria do Sagrado Coração, certamente não teria nenhuma dificuldade, mas vejam o que a irmã Maria do Sagrado Coração escreve, né? Nunca pude conseguir conhecer os seus gostos, e sem o querer, fiz-lhe praticar grandes mortificações. Por exemplo, nos dias em que a comida consistia em feijão, não sabiam que lhe faziam mal. Eu enchia-lhe o prato, e como lhe tínhamos dito que comesse de tudo e que ela queria obedecer, ela estava continuamente contente. Depois, no processo, Maria do Sagrado Coração, no processo de canonização, a irmã Maria do Sagrado Coração diz: vendo-a tão doce, sem nunca se queixar, dávamos-lhe todas as sobras a esta criança que deveria fortalecer-se. Algumas vezes não tinha no prato senão cabeças de arenque, eu não sei dizer o que é isso, ou restos aquecidos de vários dias seguidos, outra vez aquecidos de novo. Então vejam que a alimentação dela era uma alimentação péssima, né? E ainda assim ela escreve: o pequeno caniço continua a ser igualmente fiel ao sopro mais ligeiro da graça, verga-se sem se quebrar, porque em Teresa Deus mesmo é a paz, né? Bom, Teresa deveria receber o hábito em outubro de 1888, 6 meses após a sua entrada no Carmelo, né? Entretanto, subitamente,
De uma hora para outra, Luiz Martin tem uma recaída e é obrigado por isso, e aí se obriga a atrasar a cerimônia. A recaída de Luiz Martin faz viver as suas filhas um princípio de novembro cheio de angústia. O seu estado piora em dezembro. Depois de uma cura momentânea, ele obriga a fixar uma outra data para a tomada de hábito de Teresa, que vai acontecer no dia 9 de janeiro de 1889, portanto, 9 meses após a entrada no Carmelo de Santa Teresinha. Santa Teresinha está radiante. É a Virgem Maria quem durante 9 meses a tinha levado no seu coração como tinha levado Jesus no seu seio. No final de 1888, às vésperas da sua tomada de hábito, Santa Teresinha escreve: sim, o sofrimento estendeu-me os braços e eu lancei-me neles com amor. Com amor. Chega o início de janeiro, Teresa se prepara, são 3 dias de retiro que ela se prepara para a tomada de hábito. Acontece que no dia 9 ou no dia 8, no dia 9, vai se realizar as exéquias de um monsenhor que era o vigário-geral da diocese de Lisieux, e eles são obrigados a adiar mais um dia, então fica para o dia 10 de janeiro a tomada de hábito de Santa Teresinha. Então são diversos adiamentos, diversos acentuantes. Bom, Teresa vive um tempo de muita secura. Ela escreve: nada junto de Jesus, aridez, sono, mas ao menos há silêncio. Teresa espera estar como Jesus quer, eis a sua alegria, porque de outra forma tudo é tristeza. Acontece que nos últimos dias do retiro, ela tem que experimentar as alpargatas, que ela vai a partir daí usar, e a irmã que está preparando, que está fazendo as alpargatas, fica muito irritada com ela e faz muitos comentários ofensivos contra ela, como que denegrindo a imagem de Teresa diante das irmãs. Ela vai dizer: esta manhã afligi-me muito na presença da irmã São Vicente de Paulo, retirei-me com o coração muito triste. E Teresa conclui: creio que o trabalho de Jesus durante este retiro foi o de desapegar-me de tudo o que não é Ele. Pois bem, tudo será para Ele, tudo, mesmo quando eu não sentir nada para lhe oferecer. Então, como esta noite, eu lhe darei este nada. Uma menina de 15, 16 anos escreve isto. 16 anos escreve isto. Não tenho, mesmo que eu não tiver nada para lhe oferecer, eu vou lhe oferecer o meu nada. O dia da tomada de hábito é um dia que amanhece esplendoroso. Eu comentei aqui na semana passada que o clima para Teresa tinha um significado muito particular. Quando Teresa vai conversar com o bispo, chove torrencialmente. Para ela era um sinal de fracasso. No dia da tomada de hábito, ela amanhece, o dia está claro. O pai, embora muito doente, tem força suficiente para participar da celebração. A cerimônia hoje é muito simplificada, mas na época ela tinha uma grande solenidade. Teresa sai da clausura, vestida de um traje de noiva com cauda comprida, um véu do tipo judeu, uma coroa de açucenas que foi preparada pela tia na cabeça, os seus caracóis ruivos flutuando sobre os seus ombros.
se encontra com a sua família no fundo da nave da igreja, né? E como se fosse para um casamento, ela entra na capela de braço dado com o pai, né? Ela diz: entramos solenemente na capela. Esse dia foi o seu triunfo, a sua última festa aqui embaixo. E a família acompanha o pai e a filha, assiste à missa, e depois de ter participado na capela, na cerimônia externa, o desfile então se desfaz e se dirige para a sacristia. Ali, mais uma vez, Teresa abraça os seus familiares, o seu pai, que nunca tinha visto tão belo e tão digno, atravessa definitivamente a porta do Carmelo. E recebe como nome religioso, né? O nome de batismo de Teresa é Teresa Francisca. O nome religioso de Teresa, que era revelado nessa ocasião, que não era do seu conhecimento, o nome dado para ela foi Teresa do Menino Jesus da Santa Face. Né? Teresa disse que quando jovem pensava consigo: que nome que eu gostaria de ter no Carmelo, mas nunca comentou isso com ninguém. Que nome que eu gostaria de ter no Carmelo? E ela dizia: como me agradaria ser chamada Teresa do Menino Jesus. Olha as coincidências providentes. Imagina vocês a alegria de Teresa quando lhe é dado o nome de Teresa do Menino Jesus da Santa Face. E a primeira coisa que ela entra e vê no claustro, né, quando ela sai da sacristia e entra no claustro, foi o seu menino Jesus. É a foto 16. Vejam, a imagem do menino Jesus que está lá até hoje. Eu tive a graça de rezar diante dessa imagem. Olha lá no fundo do claustro. A primeira coisa que ela vê é a imagem do menino Jesus, e essa imagem Santa Teresinha vai enfeitá-la até o fim da sua vida. É ela que tem a responsabilidade de enfeitar a imagem. E no relance do olhar, quando ela vê, todo o claustro está coberto de neve, né? E ela escreve: que bela festa, nada lhe faltou, nada, nem sequer a neve. Não sei se já vos falei do meu amor pela neve. Sempre desejara que no dia da minha tomada de hábito, a natureza estivesse como eu, vestida de branco. Né? Vestida de branco. Pois bem, Teresa do Menino Jesus da Santa Face. Desde criança, Teresa venera a Santa Face de Jesus, tal como era reproduzida no véu de Verônica, que ficava exposto em Roma, na Basílica de São Pedro. Ela descobre que no coro do Carmelo tem lá uma imagem da Santa Face e fica lá acesa uma lamparina dia e noite diante da face de Jesus. Quando menina, ainda em casa, ela ingressa na Arquiconfraria da Santa Face de Tours, aonde viveu uma piedosa carmelita, Maria de São Pedro, que teve diversas revelações da Santa Face, e aonde viveu um santo homem, o senhor Dupont, né, o santo homem de Tours, que difundiu a devoção da Santa Face por toda a França. Aonde que Teresa vai encontrar força para suportar a doença do pai? Ela vai encontrar força na face de Jesus. O pai, já em fevereiro de 1889, logo depois da tomada de hábito, perde a memória, tem alucinações, imagina episódios muito dramáticos, né? A vida dele toma um rumo muito inquietante, e aí então o tio vai levá-lo para o asilo do Bom Salvador de Caen. E ali ele permanece durante 3 anos. Para lá, Leone e Celina se mudam,
vão morar na casa das irmãs de São Vicente para poderem estar próximas do pai, né? Pois podem ver uma vez por semana o pai sem nenhuma memória, um homem transtornado, né? Vão viver ali até maio de 1891, né? Onde vão poder visitá-lo uma vez por semana, né? Bom, um dia dramático na vida de Santa Teresinha, né? Então, como vai reagir Teresa a esta privação que a afeta no mais íntimo dela mesma, contemplando mais do que nunca a santa face de Jesus? Todo o período do noviciado viverá sob o peso dessa desgraça. Mas o olhar de dor do pai transforma-se docemente no véu de Verônica. Através das lágrimas, Teresa descobre por trás do olhar do seu pai humilhado os traços do Salvador, que não tinha nem aparência, nem beleza, era desprezado, homem das dores. E Jesus vai ensinar-lhe a verdadeira sabedoria, que consiste em querer ser ignorado e tido em nada, em pôr a sua alegria no desprezo de si mesmo. Né? Bom, nós vamos ter que adiantar um pouco os fatos, né? Em janeiro de 1890, Teresa já tem 17 anos, portanto pode já então fazer a sua profissão. O noviciado geralmente tem a duração de 1 ano. Ela tomou o hábito em janeiro de 1889. Em 1890, em janeiro, ela pode perfeitamente fazer a sua profissão, porque ela tem inclusive a idade mínima que as constituições na época exigiam, né? Podia. Mas Madre Maria do Gonzaga e o cônego de la Truite decidem esperar mais um pouco. E Teresa vai ter que ter mais um tempo de adiamento, né, para poder fazer a sua profissão. A sua profissão que ocorre no dia 8 de setembro de 1890. Né? Um tempo de amadurecimento, de iniciação à vida da oração, de partilha fraterna. Teresa vai participar do trabalho comunitário, com as dificuldades, as alegrias inerentes, mas ela escreve: aplicava-me sobretudo a praticar as pequenas virtudes, não tendo facilidade para praticar as grandes. Assim gostava de dobrar as capas esquecidas pelas irmãs e de lhes prestar todos os pequenos serviços que eu pudesse. Teresa, no Carmelo, vai desempenhar diversos ofícios, não é? Vai sempre ajudar, vai ser a segunda do ofício, sempre vai ter uma irmã responsável e ela sempre vai ser chamada a colaborar. Ofícios são as tarefas, ela vai ajudar na rouparia, ela vai ajudar também na limpeza da casa, na lavanderia, ela vai ajudar na roda, é onde passam os objetos de fora para dentro, ela vai ajudar na sacristia, enfim, Teresa vai assumir diversas tarefas, como as outras irmãs desempenhavam diversas tarefas na sua vida comunitária, né? O tempo da sacristia é um dos tempos mais queridos por Teresa. Ela vai ter acesso aos objetos litúrgicos. Ela gosta imensamente quando ela toma o cálice, ela gosta de olhar no fundo do cálice. Ela diz: eu gosto de me refletir aonde o sangue de Jesus vai repousar, né? Olha uma delicadeza de Teresa. No tempo que ela está na sacristia, e isso para nós é um conforto hoje, há uma epidemia de gripe que vai assolar a Europa. Naquela época são 70 mil mortes, uma epidemia que atingiu fortemente a comunidade do Carmelo. Em 8 dias,
levou 3 religiosas mais velhas, a mais velha que tinha 83 anos, a irmã de São José de Jesus e também a irmã Febrônia. E Teresa depois vai encontrar a irmã irmã Madalena, a mais velha das irmãs conversas, das irmãs da roda, morta na sua cela. Toda a comunidade fica de cama. Só fica em pé Teresa, Maria do Sagrado Coração e irmã Marta. Portanto, as 20 irmãs estão todas na cama, foram todas elas contagiadas pela gripe, né? As 3 e as 4 vieram a morrer naquele período. E Teresa, ela é aquela que ajuda a Maria do Sagrado Coração, né? No corre-corre, atender uma, atender outra, ajudar uma, ajudar a outra. Teve que preparar o corpo de Irmã Maria Madalena para ser os corpos para serem sepultados, e tem que dar conta da sacristia. E ela diz que a única coisa que a confortava naqueles dias é que ela podia comungar todos os dias. Naquela época não se podia comungar todos os dias. Não é? Vejam que interessante, o cônego de La Truie, que havia se oposto, quando se dá conta da maturidade de Teresa e de tudo aquilo que ela fazia naquele período, disse: esta jovem certamente é uma esperança para esta comunidade. Né? Bom, chega então o tempo de fazer a sua profissão. A data foi marcada para o dia 8 de setembro de 1890. Alguns dias antes da sua profissão, ela deve fazer o seu exame canônico, né? Então ela é interrogada pelo cônego de La Truie, né? Ele faz algumas perguntas para comprovar, de fato, a retidão da candidata, a disposição de assumir aquela vida, e o cônego lhe pergunta o que é que ela vinha fazer no Carmelo. E Teresa responde: eu vim para salvar almas e especialmente para rezar pelos sacerdotes. Né? Eu vim para salvar almas, especialmente para salvar os sacerdotes. Na manhã do dia 8 de setembro, não na capela, mas na sala de capítulo. Sala de capítulo é onde a comunidade, as irmãs professas, se reúnem para as votações, quando se trata de escolher uma nova priora, o conselho da priora, também para as decisões importantes que têm que se ter tomadas na comunidade. Portanto, somente as irmãs professas participam dessas atividades na sala do capítulo. Santa Teresinha, apesar de poder participar, nunca participou num capítulo, porque na época a regra não permitia que participasse mais do que 2 irmãs de sangue no capítulo. Como ela era a terceira irmã, nunca ela pôde votar e nem ser votada. Como ela não participava do capítulo, embora recebesse o véu escuro, o véu negro, ela viveu a vida toda no noviciado junto com as irmãs que entravam no Carmelo. Por isso que nós vamos ver que mais tarde a irmã Inês de Jesus pede que Teresa seja sua auxiliar na formação das noviças. Né? Dia 8 de setembro foi a sua profissão. 24 de setembro era quando se mudava o véu branco pelo véu preto. O dia foi um desastre. Né? O bispo não veio, o tio estava doente também, não pôde vir, o pai estava internado. Foi um dia de muita tristeza, de muita amargura, mas, entretanto, um dia de muita paz. Uma paz que ele encontrava no fundo do coração. Doravante, a irmã Teresa do Menino Jesus é carmelita de pleno direito. O que é para ela o Carmelo? É um lugar de vida austera, rigorosa, esgotante, mas que por dentro irradia a presença do Deus de amor, a quem Teresa espera não lhe negar nada. E assim nós concluímos a nossa exposição desta noite. A próxima semana nós vamos falar
da descoberta da pequena via. Eu penso que é uma das reflexões mais importantes dessa série de reflexões, porque a descoberta da pequena via está no centro da mensagem de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha. E a descoberta da pequena via vai ocorrer no outono de 1894. Portanto, Santa Teresinha já tem 4 anos de profissão no Carmelo. Eu gostaria de encerrar esse momento lendo o bilhete que Santa Teresinha levou consigo no bolso do hábito no dia da sua profissão. Aqui tem uma cópia, é o facsímile do bilhete que Santa Teresinha levou consigo no hábito no dia da sua profissão. Ó Jesus, meu divino esposo, que eu nunca perca a segunda túnica do meu batismo. Leva-me, antes de eu cometer a mais leve falta voluntária, que eu não procure nem encontre nunca senão a Ti, que as criaturas nada sejam para mim e que eu nada seja para elas, mas Tu, Jesus, sê tudo. Que as coisas da terra nunca possam perturbar a minha paz, que nada perturbe a minha paz. Jesus, não te peço senão a paz, e também o amor infinito, sem outro limite para além de Ti. O amor que já não seja eu, mas Tu, meu Jesus. Jesus, que por Ti eu morra mártir, pelo martírio do coração e do corpo, ou antes os dois. Concede-me que cumpra os meus votos com toda a perfeição e faz-me compreender o que deve ser uma esposa Tua. Faz que eu nunca seja um fardo para a comunidade, mas que ninguém se ocupe de mim, que eu seja olhada, pisada aos pés, esquecida como um grãozinho de areia só Teu, Jesus. Que a Tua vontade se faça em mim perfeitamente e que eu chegue ao lugar que Tu foste adiante preparar-me. Jesus, faz-me salvar muitas almas, que hoje não haja mais uma só condenada e que todas as almas do purgatório sejam salvas. Jesus, perdoa-me se eu digo coisas que não se devem dizer, só quero alegrar-Te e consolar-Te. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, até a próxima semana.